Nossa, tá amargo. Rapaziada do Manchester United, ao contrário. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Estou gravando numa quarta-feira, dia 15, não, quinta-feira, dia 15. E sábado agora o time do Diabo joga, dia 17. Eu vou falar, sobre o que aconteceu nos últimos dias, principalmente após a saída do professor Pardal. E fora que, teve os dois jogos com Darren Fletcher, agora já anunciaram Michael Carrick. Saíram uns burburinhos pela comunicação inglesa aí. E estamos aqui para poder falar sobre isso, Eu vou tentar falar um pouco mais calmo e pausado, porque eu reparei que no último vídeo eu falei muito rápido. Eu não estava nem entendendo o que eu estava falando. Tá bom? É isso, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, rapaziada. Vamos lá, Vamos abrir agora fazendo um pequeno retrospecto do que aconteceu nos últimos dois jogos, nos últimos dias aí. Que foram os dois jogos sob o comando do Darren Fletcher, que até então era o técnico do Sub-18. Ele subiu para comandar o time como interino até a chegada de um outro interino após a saída de Ruben Amorim. Eu acho muito gozado o ciclo Manchester United, Sir Alex Ferguson sai, contrata um técnico possivelmente emergente jovem, o cara vai mal, contrata um técnico medalhão, o técnico medalhão dá errado, contrata outro técnico medalhão, aí o medalhão sai, aposta em um interino que é ex-jogador do Manchester United, aí ele sai, chega ou ele fica, aí depois ele sai, vem outro interino que é um ex-jogador do Manchester United, aí vem um técnico emergente, o técnico emergente vai mal, fica um interino, ex-jogador do Manchester United, vem um técnico emergente, sai, vem um ex-jogador do Manchester United como interino e depois um técnico, até então agora você também interino, ex-jogador do Manchester United. É um ciclo enormemente sem fim, Esse ciclo de ex-jogadores e grandes lendas do clube, É uma coisa que eu vi um jornalista da ESPN comentando. O Manchester United tenta apostar num negócio igual o Milan tentou apostar. Ficar sempre tentar apostando em nomes fortes e ex-jogadores e lendas. São Paulo fez isso parecidamente também. Então, assim, a chance de dar certo é muito grande. A gente pode ver nos últimos anos que não deu certo esse negócio de trazer jogador, Em grandes clubes também, E como o nosso, o Chelsea fez, o Juventus fez, o Milan fez. De certa forma, poucos times sucederam, Um grande exemplo que sucedeu bem foi o Zidane, Mas não é o Zidane, O cara é muito foda. Enfim, tivemos dois jogos sob o comando de Darren Fletcher, ex-técnico interino do Manchester United. Tivemos um jogo contra o empate contra o Burnley, que na minha opinião foi um jogo vergonhoso. Foi um jogo sem alma. Eu vi um time que é uma coisa que eu tinha de ponto positivo do elenco do Ruben Amorim. Por mais que o time tecnicamente jogasse mal, existissem erros defensivos, ofensivos, o time era muito aguerrido, Era um time, assim, bruto. Os caras não desistiam do jogo e eles mostravam certa paixão, certa raça durante os jogos. Eu achava isso muito bacana, eu gostava disso no time. O time tinha coração, o time tinha alma, dava o sangue, dava o suor. Eu não vi isso contra o Burnley. Eu não sei se foi os jogadores que não demonstraram a insatisfação com a saída do Ruben Amorim, / insatisfação com os dirigentes do clube. Não sei se tem essa parte política no meio. Porém, eu não senti coração no jogo. Eu achei um jogo horroroso, Mas teve um ponto positivo, que foi a volta do Bruno como meio atacante, que pra mim é a melhor posição dele, que é o que é mais um dos pontos negativos que eu tinha com o Ruben Amorim, que de certa forma eu esqueci com o tempo, porque o Bruno, mesmo como volante, estava jogando bem, mas ele como camisa 10 é outra parada, é outro nível, ele volta a ser um maestro. E, de fato, ele jogou bem, e teve o fato positivo do Chesco fazendo 2 gols. 2 gols comandados pelo Bruno Fernandes. Quando o Bruno Fernandes começa a conversar com ele, também tem o dedo do Darren Fletcher, que ele também fala que ele, antes do jogo do Burnley, conversou com o Chesco e apontou como ele poderia marcar mais gols e como ele devia se comportar em campo. E ajudou, foi uma resposta direta do Chesco e da equipe. E conforme o Bruno também foi avisando, tem trechos do jogo onde o Bruno chega, quando o Bruno tentava dar certos lançamentos para o Chesco não fazia nada, ou corria na direção errada. O Bruno chega, faz assim, assim, assado. Tanto que 20 minutos depois, gol do Chesco. 5 minutos depois, gol do Chesco. Quase saiu o hat-trick, Também saiu um número engraçado, No jogo contra o Burnley, o Chesco acertou 7 bolas no gol. 7 delas resultaram em gol.
O Højlund, de temporada passada, ao total da Premier League, acertou 13 chutes no gol. Brutal, tá? Mas pra mim, o único ponto positivo da partida foi essa. O Bruno como meia armador, camisa 10, e o Xisco marcando 2 gols. Porque, tecnicamente falando, não teve avanço nenhum. Eu senti o time frágil mesmo assim. Porque eu me lembrou muito o meio de campo do Ten Hag, né? Que em tese era um meio de campo forte, porém na prática era fraco. Então, assim, não sei, tá? Depois teve o jogo contra o Brighton, a eliminação, na minha opinião, vergonhosa, porque o Brighton fez um time misto, tá? E o Manchester United fez algumas substituições que claramente não deram certo. Eu não sei o que se passou na cabeça do Darren Fletcher de não pôr o Casemiro como titular, tá? Não tenho ideia do que se passou na cabeça dele. E o time jogou mal, não tem que explicar, o time jogou mal, tá? O time jogou mal, ponto. E foi uma atuação vergonhosa de Dalot, tá? Dalot e o Gareth, pra mim, são vilões dentro do clube. Eu odeio muito mais o Dalot do que o Gareth, tá? Eu acho que o Gareth pode ser um ótimo reserva. Ele pode se vir a se tornar um bom reserva, um titular futuro, se ele continuar melhorando ou trabalhando, né? Porque eu acho que ele é muito ruim de cabeça, tá? Eu acho que o problema dele é nos treinos, o problema dele é como ele lida com a vida dele extra-campo. E eu acho que isso resulta em ele entrar mal em campo, tá legal? Mas o Dalot pra mim, é ruim. O Dalot pra mim é ridículo de ruim. O Dalot pra mim é horroroso. O Dalot não sabe cruzar, não sabe tocar, não sabe fazer transição ofensiva, defensiva. O Dalot não serve pra nada, tá? Nem pra nada. Pra mim, minha maior preocupação é o ano virar, ou a temporada acabar, quando já virou. Mandar vender o Dalot, porque o Dalot ainda é jovem, ele é versátil, então muitos clubes hoje em dia buscam jogadores com versatilidade. Ele ainda tem acho que tem 26 anos, então é um dinheiro bom. Eu vi muita gente, surgiu um boato que o Bayern queria comprar por 22 milhões de euros. Eu achei pouco, tá? Tem que forçar pelo menos os 30 milhões e o bônus. 30 milhões e porcentagem. Vende ele, contrata um outro lateral, ou faz um rolo com o Bayern, não sei o que tem lá, mas traz uma peça de reposição pro Dalot. Não necessariamente na mesma função, tá? Porque não dá mais para aguentar Diogo Dalot na nossa lateral direita. Ele é mal como ala, ele é mal como zagueiro, ele é mal como lateral, ele é mal como tudo, tá bom? A única coisa boa dele é o lançamento na lateral para escanteio. Só, tá? E, enfim, com a eliminação com o Brighton, a gente chega a, no máximo, 40 jogos no ano, né? Porque são as 38 rodadas da Premier League, o jogo da FA Cup e um jogo da Copa da Liga Inglesa. Já fomos eliminados dos dois. O Manchester United não era eliminado no primeiro jogo da FA Cup, acho que há mais de 40 anos, né? Isso mostra mais uma vez como o time vem decaindo, tá? Mais um recorde negativo que eu posso contar com o Ruben Amorim, na minha opinião. Tá? Eu não vou me aprofundar mais. Darren Fletcher volta a ser técnico do Sub-18, após o anúncio de Michael Carrick. Legal, muito bom. Não gostei do que eu vi sobre o tático dele, mas pra mim, sei lá, pode seguir sendo técnico do Sub-18. Uma notícia que saiu nos últimos dias que me deixou bastante chateado, eu só senti na vontade de falar, que o Bruno Fernandes demonstrou insatisfação com o clube e deseja sair no final da temporada. Pra mim, se o Bruno Fernandes fizer isso, ele não é mais ídolo do time, sendo bem honesto, não é, tá? Ele não é mais ídolo do time e ele não vai ser... Eu não vou dar mais o nome do meu filho de Bruno por causa dele, eu não vou. Eu acho ridículo, porque ele bate no peito, fala que ele ama o time, ama Manchester, que não sei o que, não vou sair, nem o dinheiro do mundo pode me comprar, eu só vou descansar quando eu morrer, né? Legal, pô, isso é muito foda. Mas aí quando o barco tá realmente afundando mesmo, né, ele quer pular fora, eu não gosto disso. Pra mim, na hora que o barco tá afundando e o barco vai afundar, é a hora que o jogador que realmente gosta do time fala, não, pô, eu vou ficar. Eu vou tentar ficar aqui vendo o que vai dar. Eu tenho que ser o porto seguro. Se o time cair, eu tenho que cair junto. Se o barco afundar, eu tenho que afundar junto. Porque ele é a liderança máxima do time, tá? Se ele tivesse saído no começo da temporada, putz, eu teria entendido, tá? O time fez um ano muito ruim com o Ruben Amorim ano passado, né? Na temporada 24-25. Então o time foi mal, mas o time estava demonstrando sinais de que poderia ser melhor e tudo mais. Aí chega uma proposta de 100 milhões de euros nele, ele vai receber o triplo do que ele ganha aqui. Então, assim, era uma proposta irrecusável na parte esportiva. Se ele tivesse ido embora, eu totalmente compreenderia. Eu poderia falar, não, Bruno Fernandes é ídolo, nós amamos ele, pipipi, popopó.
Agora, sair quando o time tá afundando, sair quando o time tá mal, largar desse jeito em um momento importante, eu acho isso coisa de moleque, na minha opinião, tá? Se ele não sair, ótimo. Se sair, minha idolatria por ele se perde, né, por assim dizer. Eu ficaria muito chateado com ele. Mas eu entendo também o ponto dele, né? Ele tá puto com a diretoria, né? A diretoria é ridícula. Que a diretoria que queria vender ele porque queria dinheiro, que o Sir Jim Ratcliffe só pensa em dinheiro. E é isso, né? Enfim, só sentindo a vontade de falar. Ele merece um clube melhor? Ele merece. Ele merece. Tá disputando Champions League, tá disputando respectivamente, a liga do time que ele está jogando. Ele merece, tá? Mas, enfim. Bom, os próximos jogos, né, e a estreia do Michael Carrick vai ser agora contra o Manchester City, sábado, dia 17, né? Às 9h30 da manhã. E vai ser em casa o jogo. Temos os retornos importantes do Amad e do Mbeumo. Amad que fez uma espetacular Copa da África, né? Ele fez 3 gols e deu, acho que, 3 assistências. Ele foi eleito Man of the Match em, acho que, umas 2 partidas. O Mbeumo também, só que ele não tem números tão expressivos, tá? Mas ambos fizeram uma boa... Não sei se é AFACON ou se é AFCON, eu não lembro a sigla. E vai ser a estreia do Michael Carrick, né? Agora, o que nós podemos dizer? E também tem o dia 25 do 1, o jogo contra o Arsenal, num domingo, às 1h30 da tarde, no Emirates Stadium, tá? São os 2 joguinhos de leve do Michael Carrick, o líder e o vice-líder. Enfim, falando um pouquinho agora sobre Michael Carrick, né? E vamos falar sobre o técnico, né? Minhas expectativas, né? O que a gente pode esperar do Michael Carrick. Após a sua aposentadoria, ele ingressou na comissão técnica do time principal, trabalhando com José Mourinho e o Ole Gunnar Solskjaer. Chegou a assumir o time interinamente após a demissão de Solskjaer. Nesse período que ele assumiu, depois que o Solskjaer foi mandado embora, foram 3 jogos. Foram 2 vitórias e um empate. Muitos jogadores elogiaram ele nesses 3 dias, nesses 3 jogos. O Cristiano Ronaldo postou e falou que ele será um brilhante treinador. E ele realmente esperava que um dia o Carrick pudesse atingir grandes coisas como técnico. Se o Cristiano Ronaldo adorou o Carrick como técnico, né? Quem sou eu para falar, né? Mas, enfim, após deixar o Manchester United, ele se tornou treinador do Middlesbrough por 2 temporadas e meia. 2 temporadas e meia, por causa que ele pega o Boro no meio da temporada e ele sai no começo da temporada atual. Junto com ele vem a comissão técnica, né? A comissão técnica dele vem o Steve Holland, ex-assistente do Chelsea, e era o número 2 do Gareth Southgate, vulgo ex-técnico da Inglaterra. Jonathan Woodgate, ex-assistente técnico do Michael Carrick no Middlesbrough. Eu vou falar Boro, porque não dá pra ficar falando Middlesbrough toda hora, tá? Além deles, vem Travis Binion e Johnny Evans, que já trabalharam como assistentes técnicos no Manchester United e formaram a equipe junto com Craig Mason, o treinador de goleiros. Darren Fletcher, tá, isso eu já falei, tá? Enfim, números como técnico, né? Sem contar o Manchester United, porque ele só dirigiu o Middlesbrough depois do Manchester United. Ele comandou no outubro de 2022 a maio de 25. Foram 139 partidas, sendo 65 vitórias, 25 empates e 49 derrotas. Eu posso ser bem sincero, eu acho que é um número muito grande de derrotas, tá? Porque ele estava disputando a Championship, né? A segunda divisão inglesa. Eu acho que é um número muito grande de derrotas. Eu acho. Porque, tendo em vista que nós estamos contratando um técnico para o Manchester United, tá? Então, eu acho que é um número muito expressivo de derrotas. E ele, 2 temporadas e meia, não conseguiu fazer o time subir. Eu vi um vídeo técnico de um influencer de futebol inglês, explicando o porquê que ele não subiu, né? Que o Boro não subiu. Aí ele mostrou dados como expected goals, folha salarial, chances criadas, blá, 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 e tudo ele se baseou com a palavra unlucky, né? Azarado, sem sorte. Eu acho que não dá para ficar jogando sempre a culpa na sorte ou no azar. Aí ele falou, né, que tipo, como ele tem uma folha salarial, tananã, não tem o atacante certo, né, que não sei o que, desculpa, na minha opinião, tá? Para poder passar um pano. Eu acho que é um número específico de derrotas. O Boro quase subiu temporada passada. Então, assim, eu não sei se vocês estão ouvindo a gritaria que tá tendo aqui. Meu irmão tá com a minha prima aqui, eu tô cuidando deles.
Eu acho que tá, acho que vocês estão ouvindo. Enfim, qualquer coisa depois eu... E enfim, desculpa. Enfim, pelo Boro, eu vou falar um pouco mais da parte tática. Ele usava o 4-2-3-1, tá? Vulgo mesmo esquema do Erik ten Hag e do Darren Fletcher, respectivamente. Foram 112 partidas usando esse esquema pelo Boro, tá? 112 partidas usando o esquema 4-2-3-1. Depois ele usou outras táticas, né? Ele se mostrou um técnico versátil, mas são bons números. Eu tenho até aqui um pequeno gráfico explicando como o estilo de jogo dele. É um estilo de jogo mais conservador, com mais posição de bola, né? É o famoso vai de pé em pé, pé em pé, pé em pé, pé em pé, até chegar no gol. Eu acho isso muito válido, tendo que hoje temos jogadores tirando o Dalot que tem certa facilidade com a bola no pé. Eu prefiro um time com bolas infiltradas e afundadas e bola no pé do que o esquema ridículo do Rubem Amorim de toca na linha de fundo e reza para um cruzamento sair decente, tá? Quando o time tinha a bola, ele usava o 3-5-2, que é um esquema, é um estilo de possessão de bola que ficou muito famoso na Premier League por causa do Guardiola entre seus discípulos. Pera aí. Voltando, porque eu travei com a gritaiada aqui das crianças. Enfim, quando o time tinha a bola, ele atacava, vice-versa, ele usava muito mais o 3-2-5, né? Que é um esquema de ataque com possessão de bola, que ficou muito famoso na Premier League, que é a famosa possessão agressiva, né? Você vai para cima com todo o seu adversário, tenta manter a linha alta para poder, caso você erre o ataque, você recupera a bola ainda no ataque e, obviamente, tenta pressionar seu adversário, né? Eu acho legal, porque ele falou recentemente em entrevista que ele quer dar a frase que ficou muito famosa nos últimos tempos, né? Eu quero dar o DNA do Manchester United, com o DNA agressivo. Que tá todo mundo falando isso agora, né? Onde todo mundo são a imprensa inglesa e ex-jogadores do clube que querem ficar dando pitaco toda hora, que particularmente falando me irrita. Porque a gente pode ver que o DNA não existe mais há muito tempo, né? Então a gente tem que focar em, cara, estabilizar um pouco. Mas enfim, se ele quer dar um time ofensivo, por mim tudo bem, não vejo problema. Eu não gosto muito de times muito retroativos, eu não gosto. Tá? Mas eu falei, é um time com posse de bola, bola no pé, ele quer ir sim potencializando o meio armador, ou aquele meio campista central, que sempre tem que distribuir a bola. Então a gente pode esperar grandes ações táticas, né, do Bruno Fernandes e de algum volante dele companhia, Casemiro, o Maino, infelizmente o Ugarte, tá? Que o Ugarte eu acho muito bom como pitbull, mas ele com a bola no pé é desastroso, tá? Bom, falar um pouquinho agora dele como jogador, né? Ele foi um volante contratado em 2006 pelo Alex Ferguson, né? Ele ficou até o fim de sua carreira em 2017. Foram basicamente aí 11 anos de clube, né? Pelo Manchester United foram 464 aparições, 20 gols, 35 assistências, 17 troféus, sendo 5 Premier Leagues, uma Champions, uma FA Cup, 2 Carabao Cup, uma Liga Europa, 6 Community Shields, que para quem não sabe é a Supercopa inglesa, né? Aqui no Brasil a gente tem a Supercopa Pelé, né? Rei Pelé. Lá o nome é Community Shield. Eles realmente dão muito valor a isso, que no caso são o campeão da FA Cup contra o campeão da Premier League disputando o primeiro jogo do ano. É um jogo que sempre acontece em Wembley. E um Mundial de Clubes. Agora, na carreira um total, foram 702 jogos, 34 gols, 51 assistências e 18 troféus, né? Se contar um troféu individual que ele tem. Este é o Michael Carrick. O que eu estou... As minhas expectativas com o Michael Carrick, né? Já me alegra o fato dele ser um técnico mais versátil e um técnico que gosta de manter a posse de bola alta, né? Pressionar, tentar recuperar, jogar com bola no pé, sem inventar a roda, como o Rubem Amorim queria inventar. O que me preocupa, ele não tem as peças para isso. O que me anima, ele treinava um time de segunda divisão. Ele fazia isso no time de segunda divisão. Ele tinha como principal jogador dele, mas não assim, né? Não era o rosto do time, tá? Eu digo, era o jogador que ele mais apostava, que era um lateral, que era um cara random inglês ali, que acumulava assistências com ele. Era um cara que era sempre o essencial. Você dá uma comparação, né? Eu esqueci o nome do cara agora, acho que era Giles o nome dele. Ele tinha 11 assistências, o segundo tinha 4. Então ele era o apoio dele. Então se ele se apoiar em alguém no clube, né, o Michael Carrick,
pode ser que a gente possa ter algum outro jogador se destacando além do Bruno, tá? É isso que me anima. Então é isso, me anima, desanima, né? Agora é só esperar e vamos ver, né, rapaziada? Agora eu vou lá cuidar das crianças, porque eu acho que meu irmão tá derrubando tudo ali com um pedaço de ferro. Rapaziada, vamos Manchester United, tamo junto aí, e é isso.